A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus nessa tarde te sustente e mantenha você na presença de Deus. Quero pedir para você compartilhar esse vídeo, dar seu like, se inscrever no canal e deixar seu comentário para que o YouTube possa compartilhar para mais pessoas. Hoje eu quero deixar para você um estudo a respeito da palavra de Deus. O estudo é sobre línguas. Você crê no batismo com línguas no Espírito Santo? Eu quero te passar alguns ensinamentos que todo mundo fala que o batismo no Espírito Santo aconteceu em Atos 2. Porém, o batismo no Espírito Santo não aconteceu em Atos 2. O batismo no Espírito Santo acontece quando você buscar a presença do Espírito Santo. Porque em Atos 2 ali foi um ato de Deus unir povos, unir nações. Por isso que o Espírito Santo ali, ele falou em várias línguas, ao ponto de todas as pessoas que estavam ali entendessem a língua um dos outros. Veja o que está escrito em Atos capítulo 2, versículo 5. E em Jerusalém estava habitante, homens religiosos de todas as nações debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se a multidão, estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: porventura não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, ouvimos a cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Veja, em Atos 2, não foi o batismo com línguas estranhas, como muitos falam. Em Atos 2, o Espírito Santo uniu línguas. Como assim? Você lembra que após esse acontecimento da descida de Pentecostes do Espírito Santo, o povo falava de... Vamos supor que tinha alguém dos Estados Unidos, ele falava, mas a pessoa do Brasil entendia o que ele falava. A pessoa da China, ele falava, e a pessoa da França entendia o que ele falava. Ou seja, o Espírito Santo desceu ali sobre aquelas pessoas de várias nações e uniu as línguas. O Espírito Santo fez com que cada um entendesse a língua um do outro. E qual foi o motivo do Espírito Santo fazer isso? Foi para que, quando Pedro pregasse, 3.000 almas se convertessem a Cristo. Ou seja, aquela descida do Espírito Santo foi uma descida evangelística, onde o Espírito Santo uniu línguas ao ponto de facilitar o evangelho para quando Pedro pregasse, aquelas 3.000 almas se convertessem a Deus. Agora veja o que está escrito no livro do Gênesis. O que Atos 2 fez foi unir línguas. Agora em Gênesis capítulo 11, versículo 4, o mesmo Espírito, ele não une as línguas, ele espalha as línguas, ele confunde as línguas. Veja o que está escrito em Gênesis capítulo 11, versículo 4. E eles disseram: edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume chegue até o céu. Façamos nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então o Senhor, para ver a cidade, a torre que edificavam os filhos dos homens, e disse o Senhor: eis que o povo, preste atenção, eis que o povo é de uma língua só, e isto é que comecem a fazer, e agora nada lhes impedirá de alcançar o que pensam em fazer. O 7. Agora, pois, o Pai, o Filho e o Espírito, agora, pois, desçamos e confundamos a língua, para que nenhum entenda a fala do seu companheiro. Assim o Senhor espalhou dali toda a face da terra, e deixando de edificar a cidade. Entenda, o que aconteceu em Atos 2, o Espírito Santo uniu línguas, fez com que todos entendessem a mesma língua, pessoas de várias nações. Não foi batismo em línguas estranhas. A prova disso é que em Gênesis capítulo 11, versículo 4, 5, 6 e 7 a gente leu
que o Espírito Santo desceu para confundir a língua dos homens, porque os homens falavam uma língua só. Veja a comparação. Enquanto em Atos 2, o Espírito Santo, ele juntou as línguas, simplificou as línguas para que cada um de várias nações entendesse a mesma língua. Em Gênesis 11, o Espírito Santo confunde as línguas porque os homens só tinham uma língua. Francisco, onde você quer chegar com isso? Eu quero chegar para você que o batismo com língua estranha, o batismo no Espírito Santo com língua estranha, não tem nada a ver com Atos 2. Atos 2 foi a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo selou o povo de Deus com poder, com graça, queimou com fogo, mas a línguas estranhas é você que busca. Veja o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1 e 2. Paulo diz: segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. O 2. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém entende, porque o Espírito fala em mistério. Entenda. Ora, se Paulo está dizendo que o que fala em línguas estranhas não fala aos homens, mas sim a Deus, porque o Espírito fala em mistério, então como é que pode aquela conversa que teve em Atos 2, as pessoas entender o que estavam falando? Veja, em Atos 2 está escrito: eles não são porventura todos eles Galileu? Como podemos entender o que eles estão falando na nossa própria língua? Ou seja, se no livro de Atos 2 fosse o batismo no Espírito com línguas, aqueles homens não poderiam entender o que os outros estavam sendo falado. Ou seja, aqueles homens que estavam ali naquela festa de Pentecostes não entendiam o que os discípulos de Cristo estavam falando, porque ele estava falando em mistério, como Paulo fala aqui. Mas o que ele estava falando não era língua estranhas. Por isso que as pessoas de várias nações que estavam em Atos 2 entendiam o que eles falavam. Ou seja, o que aconteceu em Atos 2 foi que o Espírito Santo fez com que pessoas de várias nações entendessem todos na mesma língua. Pessoas de... Deixa eu dar um exemplo, como se fossem pessoas da França, da Argentina, da Alemanha, da China, do Brasil, de Portugal, e todos, quando abriam a boca, um se entendia um com o outro. Ou seja, o que aconteceu em Atos 2 não foi batismo em línguas estranhas, mas línguas de homens. Porque senão Paulo não estava dizendo, porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém entende, ou seja, então, o que aconteceu em Atos 2 foi língua de homens, que o Espírito Santo fez com que cada pessoa de várias nações entendesse na mesma língua. Você entendeu? É um pouco complexo, mas às vezes as pessoas têm preguiça e dificuldade de procurar a entender a palavra de Deus. Aí o que todo mundo fala, todo mundo segue porque alguém falou, mas não procura conhecer a verdade. Então entenda, o batismo do Espírito Santo não aconteceu em Atos 2. Ele acontece num dia que você decidir buscar, como Paulo fala aqui em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Segui a caridade, segui o amor com todos, procurai os dons com zelos. Ou seja, você tem que procurar, você tem que buscar o batismo no Espírito Santo. Atos e versículo 2 de 1 Coríntios capítulo 14 está escrito: porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque o Espírito fala em mistério. Se é em mistério, ninguém entende, nem eu mesmo, a não ser que eu tenha o dom de interpretar. Então entenda isso. O que aconteceu em Atos 2, não esqueça isso, não foi batismo no Espírito Santo. Veja o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. O que fala em língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que todos vocês falem línguas, mas muito mais que profetizem, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser também que interprete para que a igreja seja edificada. Ou seja, o dom de línguas
o dom, o batismo de falar em línguas estranhas é um dom e é algo que ninguém entende, nem eu mesmo entendo, a não ser que eu tenha um dom de interpretar. Outra vez remetindo a Atos 2, lá os homens falavam, os discípulos de Cristo falavam em outras línguas, mas não eram línguas estranhas, porque as pessoas de várias nações entendiam o que os discípulos falavam na sua própria língua. Então ali foi um motivo que o Espírito Santo criou para unir as pessoas, para que as pessoas entendessem a mensagem do Evangelho, para quando Pedro pregasse, as pessoas se convertessem e entendessem o que Pedro estava falando. E 3.000 almas se converteu a Cristo. Veja o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 18. Paulo dizendo: dou graças ao meu Deus, porque falo mais língua do que todo vós. Todavia, 19, todavia eu quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que as pessoas entendam, do que outras 10.000 palavras em língua desconhecida. Veja o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que falar em línguas é importante, mas ele fala na sua própria língua para que as pessoas entendam. Entenda isso. Falar em línguas estranhas existe, e isso é bom, porque edifica a si mesmo, edifique a sua fé. Então eu te aconselho, busque o batismo do Espírito Santo. Eu trouxe esse estudo para esclarecer a sua mente, porque tem pessoas que não acreditam no batismo do Espírito Santo, tem pessoas que não acreditam em línguas estranhas, e tem pessoas que não entendem bem como isso aconteceu. Então, de uma vez por toda, o batismo do Espírito Santo acontece quando você buscar. E as línguas estranhas não aconteceram em Atos 2. As línguas estranhas acontecem até hoje quando você busca a presença de Deus. Enquanto em Atos 2, o Espírito Santo uniu as línguas para mostrar às pessoas o Evangelho de Cristo. Em Gênesis capítulo 11, versículo 4, 5, 6 e 7, o Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito desceu para confundir o homem que era de uma língua só, que construía a torre de Babel, e o intuito do homem era chegar até o céu. Mas Deus desce e espalha várias línguas no meio dos homens, ao ponto de eles não se entenderem e a torre vinha ao chão. Entenda isso, em capítulo 11 de Gênesis, Deus destrói a torre. Deus usa a língua para confundir. Em Atos 2, Deus junta a língua para unir e edificar a fé das pessoas. Entenda isso. O batismo do Espírito Santo, ele existe. O poder da língua estranha existe e é para edificar a tua fé. Mas é bom a gente saber como funciona, aonde funcionou e como funciona até hoje. A gente tem que ter curiosidade de conhecer a palavra de Deus. Parece algo simples dizer: se não aconteceu em Atos 2, para mim pouco importa. Sim, importa sim. Você tem que saber, para quando você for ministrar a palavra, você for falar a verdade, você não falar algo que não está escrito na palavra de Deus. Continuando o estudo, veja o que está escrito no capítulo 16 de Marcos, versículo 17. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Ou seja, aqui não é línguas, lá em Atos 2, onde o Espírito falava e várias pessoas entendiam a sua mesma língua. Ali é a língua de homens. Aqui sim é língua estranha. E os sinais os seguirão, falarão novas línguas. Ou seja, você crê em Deus, você crê no poder do Espírito, no poder do Evangelho, você acredita, então os sinais seguirão você. Você falará nova língua, língua estranha, língua dos anjos, profetizarão, expulsarão demônio, e se comer alguma coisa mortífera, não te faz mal, porque o poder do Espírito está sobre a tua vida. Espero que essas poucas palavras tenham esclarecido você sobre o poder do batismo no Espírito Santo e falar em novas línguas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.